Neste módulo, vamos estudar os fundos de investimento. E o que são fundos de investimento? Fundo de investimento, conceitualmente falando, é um veículo de investimento coletivo que representa uma comunhão de recursos. Conceitualmente, é um condomínio de aplicadores, ou seja, é um instrumento onde várias pessoas aplicam em conjunto. Esta aplicação em conjunto se dá por meio da aquisição de uma parte do patrimônio daquele fundo pelo investidor. O investidor entrega recursos para o administrador. Ao fazer isso, ele está adquirindo uma parte do patrimônio conjunto daquele fundo, uma parte do condomínio de aplicadores, que é o fundo de investimento. Os fundos de investimento destinam-se à aplicação em ativos de diversas categorias e também em valores mobiliários. Nós vamos ver em aulas subsequentes que existem várias classes, vários tipos de fundo de investimento. E o que define a classe, o tipo de fundo de investimento, é qual o ativo que aquele fundo está adquirindo ou está se propondo a adquirir. Por isso é que os fundos de investimento se valorizam, porque quando eles adquirem ativos, a valorização dos ativos que compõem a carteira do fundo é que valoriza a aplicação como um todo. E a participação de cada investidor no fundo de investimento se dá, como comentamos, ao colocar recursos financeiros na mão do administrador. O investidor está adquirindo uma parte do patrimônio do fundo, do condomínio de aplicações. Essa parte chama-se cota. Então, o investidor em um fundo de investimento é um cotista. Ele tem uma determinada quantidade de cotas que representa o valor da sua aplicação inicial. O valor da cota é o mesmo para todos os investidores. O que varia é o número de cotas que cada investidor possui. Quanto mais dinheiro, maior o volume de recursos financeiros aplicado, maior a quantidade de cotas. Os fundos de investimento podem ser fundos de investimento propriamente ditos, os FI, que aplicam em ativos. E temos os fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, os FIC, que aplicam em pelo menos 95% dos recursos em cotas de fundos de investimento. Essas cotas têm que ser de fundos da mesma classe, exceto os chamados fundos de investimento em cotas multimercados. Nós já vamos ver mais à frente quais são as classes de fundo de investimento que existem e por que existe essa abertura, por que os fundos de investimentos em cotas multimercado podem aplicar em cotas de fundos que não são de sua classe. Mas é a exceção. A regra é que, se o fundo de investimento em cotas é um fundo de investimento em cotas de fundos de renda fixa, ele aplica pelo menos 95% dos seus recursos em cotas de fundo de renda fixa, e assim sucessivamente. Os restantes 5% dos recursos podem ser aplicados em títulos públicos federais, em títulos de renda fixa de emissão e responsabilidade de instituição financeira, ou em operações compromissadas, ou seja, aplicações em que o vendedor tem o compromisso de, a qualquer momento, na medida, na vontade do comprador, recomprar aquele título que ele havia vendido. Então, os fundos de investimento, ao fazerem operações compromissadas com títulos públicos federais ou com títulos de renda fixa de responsabilidade de instituição financeira, o fundo está adquirindo aqueles títulos, mas com a garantia de recompra por parte do vendedor. Isso é que se chama de operação compromissada.
Vamos ver os fundos de investimento que são disciplinados pela Instrução 409 da CVM. E aí, uma observação importante. Todos os fundos de investimento são disciplinados, fiscalizados pela CVM. Havia antigamente uma divisão. Os fundos de renda fixa eram disciplinados pelo Banco Central e os fundos de renda variável eram disciplinados pela CVM. Só que como começou a haver uma série de interseções entre essas duas categorias, chegou-se à conclusão que era necessária a unificação da autoridade reguladora e fiscalizadora dos fundos de investimento. Então, a partir de 2004, os fundos de investimento passaram a ser disciplinados e fiscalizados, todos eles pela CVM. A Instrução 409 foi a primeira instrução que consolidou esta autoridade, essa atividade disciplinadora e fiscalizadora da CVM em relação aos fundos de investimento. Na Instrução 409, os ativos que podem ser adquiridos pelos fundos de investimento disciplinados por essa instrução são os seguintes: títulos da dívida pública, derivativos. Nós vamos ter, em aulas posteriores, uma explicação mais detalhada sobre o que são os derivativos. Nós já comentamos em aula anterior o conceito básico. Derivativos são aqueles contratos financeiros para liquidação futura que derivam, que são baseados em um ativo. Esse ativo, chamado ativo objeto, o ativo do qual o derivativo deriva, esse ativo pode ser commodity, títulos ou índices. Em aulas posteriores, iremos aprofundar os tipos, as modalidades e o conceito de derivativos. Vamos agora apenas relacionar como um dos ativos, uma das aplicações possíveis pelos fundos de investimento disciplinados na Instrução 409 da CVM. Além de títulos da dívida pública e derivativos, estes fundos também podem investir nos demais valores mobiliários, como ações, debêntures e outros títulos emitidos pelas empresas, em ADRs ou GDRs. ADR significa American Depositary Receipts, recibos de depósitos americanos, e GDR significa Global Depositary Receipts, recibos de depósitos globais, internacionais. Esses títulos, ADR e GDR, são títulos negociados na Bolsa de Nova York ou na Nasdaq, no caso do recibo de depósito americano, o ADR, ou negociados em outras bolsas, principalmente da Europa, em se tratando do GDR, Global Depositary Receipts. Estes recibos são representativos de ações de empresas brasileiras, no caso do ADR de operação brasileira, nacional. Conceitualmente, o ADR significa recibo americano, representativo de depósito de uma ação de uma empresa não americana. O que nos interessa são as empresas brasileiras, porque são esses tipos de ADRs que os fundos de investimento brasileiros podem adquirir. São recibos negociados nas bolsas americanas que representam ações de empresas brasileiras. O GDR, recibo de representativo de depósito em bolsas europeias, esses recibos representam ações de empresas brasileiras. Ouro financeiro. No Brasil, o ouro não é considerado commodity, é considerado uma aplicação financeira. E quaisquer títulos, contratos e modalidades operacionais de obrigação ou co-obrigação de instituição financeira. A CCB, Cédula de Crédito Bancário, que nós vamos comentar em aula posterior, é uma dessas modalidades de títulos
que são de obrigação ou coobrigação de instituição financeira e que podem ser objeto de aplicação de um fundo de investimento. E também o warrants e seus derivados. O warrant é um recibo que representa mercadorias depositadas nos armazéns gerais. São mercadorias destinadas principalmente à exportação. Não é um derivativo sobre commodity, porque não é um contrato financeiro para liquidação futura. É um recibo que representa a mercadoria que já está depositada, já está guardada naquele armazém geral. A CVM estabelece uma série de critérios para os fundos de investimento. Todo fundo de investimento tem que ter registro na CVM. Estamos vendo, entre parênteses, fundos fechados, e nós já vamos comentar a diferença entre fundos abertos e fundos fechados, é que no caso dos fundos fechados, além de ter o registro do fundo, tem que ter o registro da oferta de cotas. Vemos também que existe a menção acerca do regulamento. A instrução da CVM, no seu artigo 41, estabelece os critérios que devem ser obedecidos pelo regulamento de um fundo de investimento. Um critério fundamental para que tenhamos clareza acerca dele é o seguinte: fundo de investimento não tem cobertura do FGC. Fundo de investimento não tem garantia do fundo garantidor de créditos. Se houver uma quebra do fundo de investimento, os cotistas arcarão com esta perda, porque fundo de investimento não é depósito. O fundo de investimento não é uma captação que o banco faz com o objetivo de conceder créditos, como nós vimos em aulas anteriores acerca de depósitos, captação. Não, o fundo de investimento necessariamente aplica em ativos. E se os ativos desvalorizarem, o fundo se desvaloriza. Se essa desvalorização for muito grave, muito forte, poderá comprometer até o patrimônio do fundo. Isso faz parte do risco da aplicação num fundo de investimentos. Outro critério fundamental no regulamento do fundo de investimento que impõe a instrução 409 da CVM é a separação total entre os ativos do fundo de investimento de um lado e de outro lado, completamente separados, a captação das instituições financeiras e também separado da operação de tesouraria da instituição financeira. Isto quer dizer o seguinte: os recursos que os cotistas aplicam no fundo de investimento não se misturam com a captação do banco, já comentamos isso. Aplicação em fundo de investimento não é captação, é aquisição de ativos. E também não se mistura com a aquisição de ativos que o banco faz com os seus próprios recursos. Isso é que se chama tesouraria da instituição financeira. A tesouraria do banco adquire títulos, ativos, valores imobiliários, mas com recursos do banco para investimento da instituição financeira. Isso é diferente e é totalmente separado da aplicação que foi feita pelo fundo de investimento. Essa separação total entre a gestão do fundo e a gestão da instituição financeira é conhecida por um nome em inglês: Chinese Wall. Numa tradução literal, muralha da China.
uma separação intransponível entre, de um lado, o fundo de investimento e, de outro lado, a gestão de recursos da instituição financeira.